Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou Mariane Barroso, sou advogada e abri um canal com o apoio aí do Polo de Notícias para dar voz aí para as demandas da população. E estou aqui aguardando o meu entrevistado, o Diego Gonçalves, que é gente, esqueci, ele é assistente social e trabalhou bastante em prol lá do pessoal da Z3, tá? Eu estou tentando aqui entrar no meu, enquanto ele não chega, entrar aqui no meu Instagram, e enquanto isso, eu já vou falar uma coisa muito importante, que é a questão, tá, das redes sociais, do vazamento de dados, dos hackers, porque vocês não fazem ideia o que eu tenho passado de trabalho, tá? Como essa questão de hackeamento. São horas do dia em função disso, tá? Para resolver. Agora mesmo eu estava em pânico, porque eu não estava conseguindo, tá? Acessar o meu e-mail, e isso tudo aconteceu, foi feita toda uma limpeza, enfim, tudo foi feito para proteção. Só que existem casos que são, tá, feitos por profissionais muito, muito, muito competentes e para o mal, inclusive, tá? E que causam prejuízos enormes. Eu estou aqui com o pessoal do, vou ficar aqui, estou aqui com o pessoal do Instagram também. E aí, gente, é uma coisa tão e tão séria que a gente pode colocar antivírus, pode fazer tudo que for, que não há, porque é tão grave a situação que eles invadem até os sites oficiais. Eu tenho aqui as provas, tá? Que entraram na ContaGov, no token. O token, o que que é, pessoal? É o. Ó, o Diego tá chegando. Oi, Diego, A Mariane, tu me ouve? tudo bom? Pessoal, aqui é o Diego Gonçalves, é o nosso entrevistado de hoje. Ele é assistente social, contribuiu bastante lá com o pessoal da Colônia Z3. E eu só vou terminar aqui, Diego, um pouquinho, de terminar de falar o que eu estava falando enquanto tu não entrava, que é a questão do grave problema que a gente está tendo com os dados pessoais. E os hackeamentos e a importância de se estabelecer políticas, tá, para proteger os dados das pessoas e acabar com essas invasões. Porque agora eu quase estive em desespero, porque num iPhone eu fui hackeada, com proteção e tudo mais. E aí eu te digo, nós também precisamos levantar o sigilo das pessoas, das sociedades anônimas e das startups, porque se a gente falar de alguma coisa que está sendo feita errada com relação a algum acionista ou participante dessas plataformas, a gente sofre o hackeamento. Então, é uma coisa bem séria, muito urgente, porque o direito constitucional de manifestação e da informação está sendo violada de forma assim absurda. Então, era esse assunto que eu estava falando, só queria terminar para não ficar o assunto cortado. Mas eu quero agradecer a tua presença e dizer que é muito importante, agradeço, tá, tu teres aceitado o convite, porque o objetivo do nosso canal justamente é conversar com pessoas do povo, a comunidade, porque eu percebo também, e este ano de forma muito grosseira, que nós recebemos a notícia pela metade, tá? Tudo de acordo com as pessoas que estão envolvidas, e os interesses da população não estão em jogo sequer na veiculação da informação. Então, este canal tem esse objetivo de trazer as pessoas da comunidade para falar suas vivências, as suas experiências, e a partir disso a gente tentar lutar por um mundo melhor. Então, boa noite, e fica à vontade aí, a palavra é contigo. Boa noite, Mariane. Tu me ouve bem? Ouço. Tá bem, então. Então tá tudo ok com a transmissão, né? Tá.
Bom, dar uma boa noite a todos e todas que vão nos acompanhar por aqui ou vão nos ver mais tarde, já que fica disponível no YouTube, né? Isso. Agradecer por essa oportunidade de a gente estar falando sobre a nossa cidade, sobre os desafios que a gente tem vivido cada vez mais agudizados, né? Mais complexados, digamos assim, diante das catástrofes naturais, principalmente. E então, obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Diego, sou assistente social, trabalho aqui no município, sou nascido e criado aqui em Pelotas, tenho 42 anos e estou à tua disposição aí para a gente conversar, para te puxar os temas, a gente ir debatendo e conversando, trocando experiências e, como tu falou, trazendo informação e trazendo temas relevantes para quem possa acompanhar pelo YouTube. Diego, eu queria saber, com relação às Z3, tu é morador das Z3 ou tu faz serviço social lá? E há quanto tempo? Não, mais especificamente em relação à Z13, mais especificamente em relação aos últimos fenômenos agora que atingiram a Z3 e ainda atingem, né, porque ainda tem muito problema lá. Eu trabalho aqui no centro da cidade, atendo pessoas de diferentes áreas da cidade, mas durante o período da enchente, eu participei da coordenação de uma das cozinhas solidárias que atendeu tantos abrigos, onde as pessoas se alojaram, fugindo dos lugares de risco, como também pessoas que estavam em áreas de difícil acesso, tiveram que permanecer lá, mas tiveram algum tipo de prejuízo, enfim, tiveram que ter a sua condição alimentar abastecida por alguém. Então, pela coordenação do Armazém do Campo, que é um espaço de comercialização da agricultura familiar, a gente montou uma cozinha solidária que a gente serviu 12 mil refeições no período da enchente, 12 mil marmitas, todos os dias ao meio-dia e à noite. A gente serviu, inclusive, para a Colônia Z3, para o Pontal da Barra, também, que é uma outra área que foi bastante atingida, para o Valverde ali, uma área do Valverde que algumas pessoas ficaram, de certa forma, ilhadas ali também. Então, a gente acompanhou todo esse processo das enchentes, acompanhando os abrigos e os lugares que estavam sendo atingidos diretamente com a questão alimentar. E como é que tu viu, assim, a função da prefeitura no atendimento dessas pessoas? Então, Mariana, sabe que eu tenho uma visão da atual gestão da prefeitura, que já está há algum tempo na prefeitura, que carece um pouco de cuidado. Acho que a palavra cuidado, o olhar, né, o que a gente chama de olhar no serviço social para com as pessoas, que traz o cuidado, que traz a atenção, né? Parece que essa atual gestão carece um pouco. Porque a situação da colônia Z3 e dos lugares de mais alto risco de enchentes que se deflagraram durante a enchente, se a gente for ver, são as áreas mais vulneráveis da cidade, né? O bairro Navegantes, as Doquinhas, a colônia Z3, são espaços onde tem vulnerabilidade social instalada, indiferente da questão climática. Quando surgem as questões climáticas desse porte que surgiram, como as enchentes aqui em Pelotas, e que foram mais amplas ainda em Porto Alegre, quando surge, e na região metropolitana, quando surge isso vem demonstrar o quão grande é o flagelo social que a gente vive em Pelotas, assim, da vulnerabilidade social, de famílias em estágio de fome, de insegurança alimentar, de condições de moradia muito precárias, enfim. O fenômeno climático ele vem trazer tudo isso à tona e potencializar tudo isso ao máximo. Nesse sentido, a gente já não tinha um olhar e um cuidado para com essas áreas. Sim. Quando surge um fenômeno dessa natureza, dessa grandeza, e as coisas se tornam tudo piores, quando tu tem uma perspectiva de trabalho, de governo, que não tem o olhar para o ser humano como a questão central, para o indivíduo, para a pessoa como a questão central, ele também não vai saber se comportar nesse momento. E Sim. É o que a gente vê até agora. A gente vê uma atuação da gestão municipal, do poder público municipal,
que não conseguiu dar conta do fenômeno ainda. As enchentes, o episódio, o risco de inundação a partir da Lagoa dos Patos, apesar de ter áreas das Z3 que ainda tem água, né? Mas de aumentar a inundação, de ter novas inundações, ele já parou há algum tempo, só que as pessoas não conseguiram voltar à sua rotina normal, muitas das famílias, porque tiveram perdas, porque tiveram trabalhos que ficaram obstruídos e de maneira com que não se possa retomar nesse momento, e não se teve um plano emergencial de curto e médio prazo, que nós estaríamos no médio agora, para essas famílias retornarem ao seu normal, com os seus direitos garantidos do ponto de vista alimentar, de saúde, de assistência social, de moradia. Então, o que a gente vê é que a gente tem graves problemas sociais em Pelotas, em que não vieram com a enchente, já estavam aqui, e os fenômenos climáticos de grande porte, grande complexidade, como as enchentes, eles potencializam esses flagelos sociais e demonstram tudo isso, colocam tudo isso na nossa frente. E aí, como a gente não tem uma política de cuidado para com esse público, a gente não tem também uma política capaz de dar conta de fenômenos tão grandes quanto esse, assim, tão impactantes quanto esse. Sim. Diego, eu só vou tentar aqui colocar aqui para o pessoal que a gente está tentando furar a bolha. Pessoal, a gente está aqui, ó, no YouTube, Polo de Notícias. Vamos tentar espalhar, pessoal. Tá? Porque eu Diego, agorinha, recebi aqui a notícia que a minha conta está em risco, tá? No iPhone. Então, a gente está tentando furar a bolha dessa função. Então, nos acompanhem aqui lá, gente. Vamos furar a bolha. Porque, olha aqui, ó, sem te cortar o assunto, isso aqui é gravíssimo que está acontecendo. Porque eles fazem um hackeamento de uma forma que a voz do povo não consegue chegar onde tem que chegar. Eles querem sufocar, nós estamos vivendo uma prisão, e o que nós estamos falando agora, e o que tu narraste, tá? O teu ponto de vista, eu concordo totalmente, e ele é importantíssimo que seja disseminado e propagado, Diego, porque eu vejo que as pessoas perderam completamente o sentimento de alto valor, no sentido de que as pessoas não veem mais preocupação e gravidade quando uma gestão pública diz o seguinte, que está providenciando a prevenção da enchente, abrindo abrigo. Isso me feriu na alma quando eu li aquilo. E não querendo ocupar o teu espaço porque tu é entrevistado, mas é que é tanta coisa para falar, Diego, que é desesperador. É o seguinte, eu sabia que os problemas que a gente tem no país, mas essa enchente me tirou a máscara, qualquer resquício de ilusão, e me mostrou uma Pelotas que eu não conhecia, tá? Muito triste, mas quando eu falo Pelotas, eu quero sempre ficar lá, não é o povo, pessoal aí, não é nem os meus clientes, é uma parcela muito pequena da sociedade que comanda os veículos de comunicação. Quando a gente quer falar, eles cortam, porque não pode, a verdade não pode ser dita, e as pessoas estão padecendo. Então, a situação da Z3 é exatamente como tu disse. A gente fala da Z3, mas existem vários outros locais no país que estão passando pela mesma situação, talvez até pior, a gente nem saiba, porque não chega a informação, tá? Pessoal, vamos tentar espalhar, vamos tentar furar a bolha. Exato, não é só, tá? Não é só em Pelotas, a gente parte de um exemplo, e eu te digo o seguinte, Diego, em complementação a toda a tua narratória, é que foram colocadas 9 bombas de alta vazão, que dizem que são flutuantes, eu nunca vi flutuar, atrás do condomínio Lagos de São Gonçalo, que já foi construído irregularmente, numa área de banhado, que não poderia ter sido, e a drenagem, o sistema de drenagem da cidade, ela foi feita depois que a água já tinha tomado conta do Laranjal. E não recebeu
benfeitorias naquele prazo que a gente estava aguardando a água chegar. E lá no Laranjal não pôde sequer ser avaliada, porque quando foram resolver fazer uma vistoria, a casa de bombas já estava embaixo d'água. E hoje, o que mais me revolta, sabe o que que é, Diego? Que eu vi na internet que o empreendedor do Lagos de São Gonçalo está fazendo propaganda do empreendimento dele em cima da enchente, que o Parque Una não alagou, porque, dentre outras coisas, eles aterraram bem mais alto, bem mais alto aquela área. Mas eu te digo o seguinte, se ali estava aterrado muito mais alto, e se não chegaria, por que colocaram 9 bombas ali? E outra coisa, este aumento, este aterramento, ela não prejudica outras áreas? Porque a gente tem que manter, né, o nivelamento, porque quando a gente tem uma área que ela drasticamente sobe, aumenta demais, a que está embaixo, ela vai sofrer as consequências da erosão. Então, o que a gente tem hoje é uma falta de sentimento de humanidade de quem está fazendo a gestão, a falta de sentimento de alto valor do povo e uma total irregularidade na gestão pública e na condição de infraestrutura e parcelamento de solo, enfim, é tudo altamente drástico. E eu queria saber o que tu tens a dizer sobre isso, o que tu ouviu falar das bombas, qual é a tua impressão nessa questão propriamente da enchente da infraestrutura da cidade. Então, Mariane, não, tudo isso que tu traz é fato, né? A gente viu acontecer e o pior de tudo isso é que a gente vai ver de novo, porque é como tu falou, a gente não tem um modelo de cidade, um planejamento de cidade para lidar com esse tipo de evento, Não. E muito menos um modelo de cidade, um planejamento de cidade que possa diminuir, que possa conter esse tipo de fenômeno natural. Pelo contrário, quanto mais a gente avança para áreas alagadiças, para áreas que eram de banhado, para área que era de proteção ambiental, e a gente vai diminuindo o curso da água, né, a natureza do nosso habitat, quanto mais a gente altera isso sem um planejamento adequado, mais os efeitos das questões climáticas maiores, assim, vão nos afetar. Então a gente não tem um modelo de cidade. O nosso modelo de cidade está colapsado. Ele é um modelo de cidade que ele não planeja os diferentes atores que vivem na cidade. Seja lá o condomínio Lagos de São Gonçalo e toda a sua capacidade financeira que tem lá, mas seja também o Pontal da Barra, a colônia dos pescadores da Z3, com a sua tradição, com a sua cultura da pesca, com a sua cultura daquele lugar, né? Então, é um planejamento de cidade que ele vai ficando em pequenas bolhas, que são os chamados condomínios de alto padrão, ou os novos condomínios, né? O novo modelo de cidade, que são esses condomínios que, em tese, tem tudo, mas eles vão sendo colocados na cidade sem um planejamento geral de cidade, seja na parte de infraestrutura de drenagem, de saneamento, de água, de esgoto, da questão social, da questão de trânsito. Então, a gente, tradicionalmente no Brasil, a gente vai crescendo. O crescimento urbano ele vai acontecendo. A gente teve uma transição demográfica nos últimos 60, 70 anos, que nós tínhamos 85% da população que morava na área rural e 15%, de 15 a 20, que morava nas zonas urbanas. A gente teve uma transição demográfica nesses últimos 50 anos e esse número totalmente se inverteu. Hoje a gente tem 85% da população morando no centro urbano, espremida no centro urbano, 15% morando na área rural. Só Sim. que essa ocupação do espaço urbano, ela não foi planejada. E ela não contempla pessoas de baixa renda, pessoas em vulnerabilidades sociais, famílias pobres, famílias que moram em bairros periféricos, em bairros que sobraram para essas pessoas morarem. Ela é pensada e contemplada para pessoas que têm poder aquisitivo
de como tu falou, comprar áreas que vão ser aumentadas em X metros lá e que vão ficar fora da área de risco, ou até, o que a gente viu na enchente também, áreas que são compradas por grande valor aquisitivo e que mesmo assim elas estão tão mal planejadas e elas estão tão fora de um rumo de cidade sustentável econômica, social e ambientalmente, que mesmo assim eles vão ser atingidos. Que foi algum caso, por exemplo, de alguns condomínios aqui na cidade. É. E aí fui do início para o fim, do fim para o início, comecei pela questão do planejamento de cidade, mas para chegar nisso que tu fala da questão do humano, né? De quantas pessoas estão se olhando, se ajudando e se cuidando nesse momento, né? E aí a gente pode avaliar que a gente vive num modelo de sociedade que ele prega o individualismo, a competição, o salve-se quem puder, e a gente teve um episódio fático disso durante a enchente aqui, foram esses episódios das bombas. Bom, vamos tirar a água daqui e vamos jogar para lá. Bom, mas se essa água vai fazer com que suba o nível desse território aqui do lado, e esse território aqui do lado é habitado por pessoas, bom, não é o problema 1. O problema 1 é eu tirar daqui do meu lugar, né? E isso é uma crise de sociedade, isso é uma crise civilizatória de falta de cuidado. De novo, eu vou voltar na palavra cuidado, porque eu uso muito ela é da minha profissão, de falta de cuidado das pessoas de umas para com as outras, assim. E, infelizmente, o cuidado, a solidariedade, a ajuda mútua, ela vai aparecer nos eventos extremos. E a gente não pode viver de eventos extremos, né? A gente tem que cultivar a solidariedade e o cuidado no dia a dia, né? E outra coisa que eu vejo é o seguinte, muitas pessoas se vanglorizando porque foram no abrigo, porque deram uma coisinha ou outra. Mas não é querer desmerecer, não estou querendo desmerecer, por exemplo, o trabalho que tu fez, excelente, tu fizeste uma coisa num estado extremo, como tantas outras pessoas fizeram. Mas isto só precisa quando não é dado básico. Porque se a pessoa tivesse a dignidade, que é um direito dela previsto na Constituição, nós não precisaríamos ter pessoas vivendo de caridade. Então, esta é a minha questão, e eu acredito que tu vai te alinhar comigo, porque tu é da assistência social. Então, o advogado, que ele é humanista, que ele pensa nos direitos humanos, ele se alinha muito com o assistente social. Nós queremos e nós atuamos para que as pessoas tenham os seus direitos constitucionais e não uma remediação, entendeu? Uma coisinha. Eu vou ali e ainda faz a selfie, faz o vídeo e posta se sentindo maravilhoso porque foi lá fazer a caridade. Gente, a gente tem que ter vergonha de ter que estar fazendo a caridade para alguém, porque não quem está fazendo a caridade, mas os governantes que foram escolhidos têm que ter vergonha de ver que o povo teve que fazer caridade porque eles não tiveram a capacidade de gestão para dar o que a lei diz, né? E aí a gente vai, essa enchente ela revelou uma situação tão grave que eu já era conhecida como advogada multidisciplinar. E aí veio à tona tanta coisa que eu te digo que a questão das bombas ela tomou uma proporção de problema desde o plano diretor, passando pela censura da imprensa, passando pelo problema da inteligência artificial nas redes sociais, para a violência institucional, para a questão humanitária, ambiental, e aí nós chegamos em questões até internacionais. É muita coisa, e eu vejo assim, que tem pessoas espalhadas aí pelo mundo querendo mostrar suas habilidades, querendo fazer o bem, tendo um desenvolvimento sustentável, não é? Ninguém quer ficar sem ter a sua remuneração ou seu conforto, mas pensa que todos podem ter esse conforto. E elas estão sozinhas, espalhadas por aí.
Aí eu queria saber, tu nos disse que estava nesse grupo, mas como tu te sente, retirando essa tua experiência da enchente, como é que tu te sente dentro da sociedade hoje falando sobre isso? Tu te sente acolhido e tranquilo e seguro falando de direitos humanos? Então, Mariane, sabe que a gente vai ir pelo mesmo caminho, como tu falou, porque a gente pensa parecido e olha as coisas a partir do ponto de que as pessoas têm que terem os seus mínimos, pelo menos os seus mínimos sociais os seus É, mínimos constitucionais garantidos, né? E cada vez que esses adventos acontecem, assim, que escancaram as questões sociais dessa forma, a gente vê que as pessoas não estão tendo os seus mínimos garantidos. Então, da perspectiva que eu tenho formação, que é no serviço social, e na relação com os movimentos sociais, tem duas coisas assim que delineam esse trabalho, que sustentam esse trabalho em momentos de crise, principalmente, né? A primeira coisa é a solidariedade. Então, bom, se as pessoas estão passando dificuldade e a gente tem como ajudar, a gente vai ajudar. A gente vai ajudar com aquilo que a gente tem. Isso é ok, né? A segunda coisa é a denúncia. Toda a ação nesse tipo de caso, ela não pode ser complacente com o momento. Ela não pode ser, estamos fazendo marmitas e que bonito isso. Não, nós estamos fazendo marmita porque o poder público não está cumprindo o seu papel de garantir alimentação para a população. Já não o faz. E agora, durante um evento climático de grande proporção, não o faz mais ainda, né? Falha mais ainda. Essa é a questão. E isso é denúncia. E quando a gente faz isso, a gente faz assim, ó, a gente entrega o alimento porque as pessoas não podem ficar sem comer. Mas ao entregar o alimento, a gente também está dizendo para o Estado que ele não está cumprindo o seu papel, que é de garantir alimentação para essas famílias, né? Mas o que a gente viu passou por isso, assim, o que a gente viu foi muito, eu costumo dizer que Pelotas no período da enchente, boa parte de pessoas públicas ou não, mas que, enfim, de alguma maneira se envolveram na enchente, se tornaram ou pilotos de barco ou pilotos de drone, porque eu nunca vi tanto drone andando pela cidade e aparecendo no Instagram e tanta gente andando de barco por áreas alagadas, né? Então, o celular e a câmera viraram a grande ferramenta de algumas pessoas, né? O que nos diferencia, assim, no meu caso, que sou assistente social e que tenho formação nos movimentos sociais, desses momentos, como eu te falei, primeiro que é um trabalho contínuo, o combate à fome, a luta por moradia, a luta pela preservação do meio ambiente, a luta pelo planejamento urbano, né, de um urbano que contemple as diferentes manifestações das pessoas que vivem nessa cidade. Isso é uma luta permanente. Então, não é uma luta que surge com os adventos dos eventos climáticos. E a outra questão é que é uma denúncia. Toda vez que o Estado falha e que a sociedade civil tem que cumprir o papel do Estado, é porque o Estado está falhando. Eu acredito, na minha concepção, que é papel do Estado. Eu acredito no Estado como o provedor das políticas públicas, das políticas sociais, de um país tão desigual quanto é o Brasil, a América Latina e o Sul global. Mas quando o Estado falha, deixa de fazer, ou por ineficiência, ou por incapacidade, ou por decisão política, a sociedade civil, o conjunto da sociedade civil tem que pegar e apontar isso. Só que não adianta pegar e dizer, andar de barco, e olha, tá tudo alagado aqui, né? Se tiver tudo alagado, tiver gente com fome, a gente vai ter que dizer que está alagado, que as pessoas estão com fome, mas a gente vai ter que fazer comida também, porque tem que alimentar essas pessoas. Exatamente. E é tão. Eu só vou dizer, pessoal, olha só, a gente está ali no polo de notícias, tá? É porque eu fui mais uma vez hackeada e aí eu não consegui organizar aqui para transmitir de novo, transmitir simultaneamente. Então, por isso que eu tô assim. Eu vou colocar aqui de novo o coisa. Depois tem que fixar. Essa questão do pessoal de drone.
e fazendo imagens, aquilo parece, eu nem sei o que parece, um masoquismo, eu não sei o que é, porque me dá a impressão que eu tenho é que eles fazem essa caridade dessa forma, sem a responsabilidade de resolver o problema na raiz, como se fosse um sentimento de satisfação de ver o outro menor, em pior situação. Porque não é possível que as pessoas tenham ficado em casa dizendo que poderiam sair de barco a hora que quisesse, e a gente vai lá, faz uma marmita, e aí depois esquecer do assunto como se nada tivesse acontecido e achar que essas pessoas que passaram por isso podem ficar sujeitas a passar de novo, não sei mais quantas vezes. Isso é aterrorizante. E a outra coisa que me deixa muito preocupada é a questão da Câmara de Vereadores. Eu nunca fui de política, quer dizer, eu sempre fui um ser político dentro de casa, mas sem envolvimento. E aí, em um determinado momento, eu achei que os desdobramentos eles eram políticos, mas não é. Ele é apolítico, ele é universal, tá? Eu estava equivocada. Mas mesmo assim, eu fui até a Câmara de Vereadores e eu vou citar o que eu vi lá, porque tu estás candidato, né? Ou não? Ou já está Pré, confirmado a tua candidatura? pré-candidato. Pré-candidato. Pré-candidato, tá. Por enquanto, pré-candidato. Então, se tu está pré-candidato, também já vou aproveitar e já vou te cobrar. Pela experiência que eu tive, tá? Eu fui uma vez na sessão e já de cara tinha um senhor, ele não estava fazendo nada. Ele apenas estava bebendo, tá? Tá, ele tinha tomado um traguinho dele lá. Eu não sei o que fez a vida dele chegar naquela situação, dele ter que usar o álcool de manhã. Mas ele não estava causando problema para ninguém, tá? Ele estava na dele. Ouvindo, não sei se estava ouvindo, se estava em outro mundo, não sei, mas ele não estava fazendo mal para ninguém e ele estava a fim de estar lá. E a Câmara de Vereadores é a casa do povo. E tu sabe o que eu vi, Diego? O segurança tivesse senhor, que não estava fazendo nada. E ainda, Diego, que tivesse fazendo. Não, a casa do povo não pode tirar ninguém. Se era para tirar, se fosse o caso de tirar, não era expulsando, era tirando para dar um andamento, um rumo para aquela vida. E não simplesmente expulsar. Aquilo foi vexatório demais, eu fiquei apavorada com aquela situação. E aí eu vi uma outra, tá? Um outro caso que foi de um vereador que até achou as bombas também, que foi do Cauê. Eu não vou entrar em assunto se o trabalho dele é bom, não é nada disso, tá, gente? Porque ainda me perguntaram, mas tu conversou com ele? Sim, conversei, mas eu não me afinei com ele em determinadas coisas, mas não quer dizer que ele seja ruim, ou que eu seja certa, nem nada disso. Mas, ainda que uma pessoa esteja totalmente errada, não se retira o direito de defesa. No dia que eu estive lá, eu fui e deu a coincidência de lerem uma nota da Júris repudiando o que ele tinha feito, que ele tinha declarado sobre as bombas, e eu vi com estes olhos que até a rádio comer o presidente da Câmara não deixando ele falar, responder a nota, e ainda se manifestando totalmente a favor da Júris, sendo que, neste caso, este vereador não tinha feito nada de errado. Ele relatou nas redes sociais a verdade, tá? Com relação a uma magistrada. E aí a gente vê o quanto que a desobrigação com a verdade tem as pessoas que estão lá. Porque nenhum vereador se levantou em prol da democracia. E eu não estou falando de defender ele, porque ele poderia estar errado. Digamos, esse senhor está falando uma besteira, ele está mentindo, não interessa, não pode tirar.
Porque no momento que tu começa a retirar de um, de outro direito de falar, a gente volta lá para os anos 70. Isso é grave. E a outra coisa é a falta de comprometimento com a verdade, porque a autoridade máxima da Câmara deu a sua opinião sem verificar os fatos, porque se tivesse verificado, não teria feito aquilo ali. E a outra coisa é a quantidade de providências, que agora eu acompanho na internet, a quantidade de providências que se pergunta A, responde B, e arquiva e não explicou nada com nada. Então, eu quero saber se tu vai entrar na minha lista aí de possíveis candidatos para votar, o que tu tens planejado para fazer diferente aí na Câmara? Então, Marina, ótima pergunta, assim. Só que eu tive na Câmara ontem, de manhã ali, passei rapidamente por ali. Trabalhei ali 2 anos, tá? E pude entender melhor o funcionamento do Poder Legislativo de Pelotas, né? A Câmara de Vereadores é o Poder Legislativo, assim, é uma alta instância, né? Um alto poder de Pelotas, né? Que a gente, enquanto cidadão comum, a gente olha para esse espaço, para esse símbolo, com um distanciamento, né? Ah, isso é o lugar dos vereadores, é o lugar dos políticos, lá é onde se faz a política, enfim. Depois, quando a gente vai estudar, né, avança, digamos assim, na educação, na profissão, dependendo da profissão, tu vai te aproximar um pouco mais disso, no meu caso, no teu, porque eu sou assistente social e eu dependo de políticas públicas e eu tenho que compreender a formulação, a execução, o planejamento, a aprovação de políticas públicas para poder executar elas e para poder estar digamos, na atuação, né, do combate à desigualdade social. Só que a gente olha para aquele lugar e a gente não tem a real dimensão do que se resolve ali dentro, do que se faz ali dentro, de qual é o papel dele e até onde ele pode ir. E eu te diria assim, Mariane, que eu hoje estou pré-candidato, depois da convenção e a partir do período de campanha vou ser candidato, mas assim, sem nenhum romantismo sobre aquele lugar, né? O que a gente tem, eu tenho visto acontecer, são as pessoas prometendo coisas que a Câmara de Vereadores é incapaz de entregar e não é o espaço que deve entregar. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Questões de, por exemplo, banais hoje, mas que é do dia a dia da população e a população quer saber. Troca de lâmpada, a passagem da patrola, o asfaltamento, tapar o buraco, o quebra-mola. Quem é o responsável por isso? É o Poder Executivo. Quem faz isso é a Prefeitura. Foi a prefeita que foi eleita pela maioria dos pelotenses. Tem perguntas aqui para ti, por isso eu não estou te olhando, mas é porque eu estou acompanhando aqui, tá? Então, quem executa esse tipo de trabalho é o Poder Executivo, é a Prefeitura de Pelotas. O que é a cultura que se criou nos últimos anos em Pelotas? Os subprefeitos são pessoas muito ligadas a algum bairro, prometem durante a campanha, vou resolver os problemas do bairro. Vai para a Câmara de Vereadores, lá entra num jogo político que ou está do lado da gestão, e aí vai ter serviços executados no seu bairro, e aí vai poder dizer que foi aquela pessoa que levou esse serviço para lá, ou faz oposição à gestão e aí não vai ter absolutamente nada no seu bairro, e aí não vai ter como responder aos seus eleitores. E isso é uma deturpação do poder legislativo do tamanho do mundo. Se tu pegar hoje e fizer uma pesquisa de projetos, programas e ações que tenham sido aprovadas pela Câmara Municipal, tu vai ver que elas são pífias, assim, quase não existem. O que se tem aprovado na Câmara de Vereadores é o que a Prefeitura manda para a Câmara e a maioria dos vereadores que são base do governo aprovam. Agora, não tem um programa, uma política municipal que seja desenhada dentro da Câmara Municipal e saia dali para atender a população de Pelotas. Que seria o papel, digamos, de uma pessoa, de um vereador, de um representante do povo, de um representante do município de Pelotas, dentro da Câmara de Vereadores. Tem o papel de fiscalizar, mas tem o papel de legislar.
E essa parte da legislação a gente perdeu, porque a gente também entrou, como a gente estava falando lá no início, né, nessa questão das bolhas, a gente entrou nas bolhas de, bom, eu tenho que dar resposta para os meus eleitores. Então eu vou trocar a lâmpada, eu vou passar a máquina, e aí fica uma briga de quem leva a máquina para qual bairro, de quem troca a lâmpada de qual bairro, e não se discute política pública. Ou seja, tudo que a gente passou pela enchente, qual é o debate que tem sobre isso hoje na Câmara? A Prefeitura mandou um projeto para lá, né, que era um projeto que dava isenção de impostos, mas não tocava na área da saúde, não tocava na área da assistência, e não saiu absolutamente nada, nada da Câmara Municipal em relação ao pós-enchente de Pelotas. Da mesma maneira que não saiu no período de enchente. O que a gente viu foi as pessoas com o celular na mão e gravando, com um drone, com um barco, Pelotas está assim, Pelotas está assado, com uma música dramática, tá bem, mas e políticas públicas, políticas ambientais? E muita mentira. Exatamente. Então o espaço Câmara, ele está deturpado. O papel do vereador está deturpado e o papel do espaço legislativo, do poder legislativo, ele está deturpado. Eu acho que o ideal, a partir de agora, é a gente colocar esse debate político aonde ele deve ser feito, no âmbito das políticas públicas. Quem é que tem política pública para apresentar? Aí a gente começa a discutir o papel do legislativo junto ao executivo, junto ao judiciário, no conjunto do bojo da sociedade civil. Ai, que bom que está aparecendo. Vera, tinha que liberar o chat também para o YouTube, eu não estou conseguindo ver o YouTube. Gente, é tanta coisa para falar. Diego, olha aqui, ó. Tem gente perguntando aqui para ti. Eu só quero dizer o seguinte: primeiro, tá? Não se faz uma boa Câmara de Vereadores só disputando quem faz mais providência, pedido de providência ou não. Se esse pedido de providência, caiu o Diego, se esse pedido de providência não se efetiva, tá? A outra questão é a seguinte, falando na Câmara de Vereadores. Pessoal, Câmara de Vereadores, na sessão que eu tive, no auge da enchente, simplesmente estava votando sobre fazer homenagens não sei para quem e decidindo o nome de rua. Eu fiquei aterrorizada. Aterrorizada, eu ia falar, eu sempre conto essa história. Entrei em desespero para falar na tribuna e eu comecei a pesquisar na internet. Eu preciso falar nessa tribuna, porque alguém tem que dizer alguma coisa. Só que aí eu recebi o e-mail de uma vistoria, de uma perícia, e não deu para fazer. Antes de continuar o assunto contigo, pessoal aqui, olha aqui, gente, perguntando, divide a tela e tudo mais. Olha aqui, pessoal, eu fiquei até 1 hora, Diego, de novo, arrumando tudo, antivírus, toda aquela função que tu sabe. E aí eu já estava programada para fazer a transmissão junto com o Polo de Notícias, que abraçou a bomba que sou eu, e no canal deles e no meu do YouTube. E também passar, porque eles colocam no Facebook deles, e eu ia colocar no meu Instagram. E aí, gente, estava tudo certinho. Pois não é que chegou a hora? E aí eu já tinha visto, digo, olha, fulano, eu acho que entraram. Não, 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 vai, segura, porque tá bem feito. Digo, olha que eu tô desconfiado. E aí agora, depois das 5 horas, eu entrei em desespero para entrar na conta do YouTube e não teve jeito, não conseguia. E aí é por isso, gente. Mas eu tô fazendo aqui mesmo assim só para demonstrar que eu não vou baixar minha cabeça. Tá, Não, e mas assim, a gente Mariane, está e depois a tentando de gente... tudo, tá, gente? Fazer a coisa toda transmitindo certinho e nós estamos com essa perseguição. Mas a gente pode otimizar isso também, depois a gente recorta, né? A gente põe no Instagram, É, porque é isso, a gente tem esses espaços, principalmente do YouTube, parabenizar tu pela coragem, né? E também esse conjunto que é o Polo, que eu vi que, né, é um agrupamento, né, que pessoal está tocando, maravilhoso. porque as redes sociais hoje, o YouTube principalmente, elas, claro que a gente tem que checar tudo que passa por aqui, né?
mas tem muita coisa boa hoje no YouTube, né? Sim. E essa tua janela que tu abriu aqui, ela é muito importante para a gente poder fazer esses debates, para a gente trazer temas que não estão na ordem do dia na mídia tradicional. A gente tem um problema hoje em Pelotas, praticamente a gente não tem mais mídia em Pelotas, Não, né? gravíssima, mídia, gravíssima. Pois é, isso é grave, né? Então é muito importante a gente estar aqui e todo esse conteúdo fica gravado, ele fica disponível e a gente vai poder Depois continuar. a gente consegue fazer bombar, porque eles fraudam tal ao vivo, mas depois eu consigo espalhar. Mas isso não durará para sempre, tá? Porque eu já sei tudo. Já. Uma parte da história eu já fechei, que é muito grande, Diego. Eu tenho que organizar para contar para a sociedade o que acontece. E aí, então, a gente tem que organizar de forma que as pessoas entendam, e não vai ser bem assim, porque envolve muita coisa, é mundial. Mas eu quero te dizer que a Vera e o. Gente, esqueci, o Wagner, pessoas maravilhosas, bueníssimas, é, ofereceram o espaço deles para eu fazer, para eu falar, porque eu contei para eles o que estava acontecendo aqui. E eu vou te dizer, o pessoal do centro do país sempre fui muito bem recebida lá. E mais uma vez, eles demonstrando a responsabilidade que eles têm com os outros e se preocupando, às vezes até mais com o povo gaúcho do que o próprio povo gaúcho. Porque a Vera me deu espaço. Eu digo, Vera, tô hackeado, tá complicado. E se cai o teu site, não, vamos, firme. Eu digo, tá, mas então deixa eu resolver a parte técnica bem direitinho. Aí liga o Wagner, olha aqui, começa logo esse canal, a gente vai arrumando depois. Vai falar, não fica assim esperando a hora certa, porque a hora certa nunca vai ter. Eles incentivaram, ainda que nas dificuldades, e eu digo, vocês estão certos, eu vou mostrar. Então, a gente vai ir ao ar mostrando as dificuldades, porque é o retrato vivo e as pessoas serão testemunhas do que está acontecendo, porque as pessoas não podem falar. E aí eu quero ver aqui que o pessoal perguntou, olha só, com quem eu estou conversando? Gente, é o Diego Gonçalves, ele é assistente social, ele ajudou o pessoal lá da Z3, da colônia Z3, que é uma vila de pescadores em Pelotas, Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul, tá? Que sofre há anos com descaso da gestão pública e continua sofrendo até hoje, porque eu vi que o pessoal, para tirar o lixo, o resto de enchente, era mutirão do povo, porque a gestão pública não chegava lá, tá? Não é só Pelotas. Então, eu expliquei, né, gente, por que ele não está aqui na tela junto. Porque eu fui hackeada pouquinho tempo antes, gente, de entrar, tá? Mas já contei também a história do porquê que a gente está fazendo, para já mostrar que a gente está com garra, que a gente está com força e não vamos abaixar a cabeça, de forma alguma. Tá? Perguntou quem foi a outra pessoa que perguntou aqui, Diego, só um pouquinho. O Pelotas Notícias, já te expliquei, tá? Como é que aconteceu. Gente, já falta 9 minutos, a Vera está me dizendo. Estão perguntando quem é ele, já disse. Com você, sim, ele está falando comigo, já expliquei. E se a imprensa vai poder entrar, se tu for eleito, se a imprensa vai poder entrar lá na Casa do Povo, se vai ter liberdade de expressão. Pois é, esse foi o último caso que a gente Tem teve. gente que quer entrar aqui. Esse foi o último caso que a gente teve, né, Mariane? Agora, na penúltima semana, na última semana, foi uma reportagem de um jornal que se instalou aqui na cidade e que Não vi, apontou gente, isso. um gasto extremo com diárias, né? E aí a Das resposta diárias, vi. isso, a resposta do presidente da Câmara Municipal de Pelotas, ao invés de ir para o caminho de tentar justificar o injustificável, né? Ele atacou a imprensa como já tinha feito de outras vezes, disse que vai proibir a imprensa de estar no âmbito da Câmara. Tá. Mas, como eu te falei, a gente tem uma deturpação do papel da Câmara de Vereadores e só quem está lá dentro, quem passa lá por dentro, quem tem condições de se aprofundar no que acontece dentro da Câmara de Vereadores, sabe o quão grave é e são os problemas que a gente tem lá dentro.
desde a questão de diárias até de comportamento interpessoais, assim. Tem agressões lá dentro, tem tudo que a gente possa imaginar aqui lá dentro. Tem violência psicológica, tem violência física, Meu tem violência com as Deus, mulheres. dentro da Câmara. Dentro da Olha Câmara. aqui, Então, a Câmara é um lugar que o pelotense tem que começar a entrar para dentro dela. Tem sim, que... eu só não fui porque eu estou muito, mas eu estou acompanhando no site e eu quero trazer os documentos para mostrar para o pessoal. Olha aqui, ó, Pelotas Notícias, o que deveria mudar em Pelotas no ano de 2025? Quais os projetos que tu tens? Eu Para acho que assim, olha, Mariane, eu acho que a questão central, assim, para a gente botar a discussão em outro lugar, é a gente pensar um modelo de cidade, planejamento de cidade. Que cidade a gente vai ter? A gente tem um centro comercial, que ele fica na Praça Coronel Pedro Osório, no entorno, no mercado público. A gente tem um circuito criativo que está em torno das universidades na área do Porto, que tem um circuito cultural. Bom, e a partir daí, o bairro São Gonçalo, o que tem no bairro São Gonçalo? Tem desigualdade social e problemas estruturais. Como é que a gente pensa E o bairro São agora um Gonçalo? parque, Diego, um parque que vai custar 17 milhões, gente. Exato, exato. Procurei, Aí, não achei. Cadê o projeto? Eu quero saber. mais à frente um pouquinho a gente tem o Parque Una, o Lago de São Gonçalo, que são megas estruturas para quem tem um poder aquisitivo maior, e aí está tudo bem ali, mas que o resto da cidade a gente não tá olhando. Aí a gente tem um corredor que leva para o Laranjal, que é tudo ele tem questões ambientais envolvidas e ele está sendo absorvido pela construção civil. E aí a gente tem as Três Vendas, que foi um bairro pujante e é um bairro que hoje está praticamente abandonado. Aí a gente tem o Distrito Industrial, que é aquela área ali no entorno da Fena Doce, que realmente era um distrito industrial e hoje é quase um cemitério de prédios, né? Então a gente tem que pensar um modelo de cidade que contemple o desenvolvimento social com o desenvolvimento econômico. Então a gente tem que pensar isso, assim. Acho que o debate de quem está disposto a fazer política na cidade não pode ser a lâmpada e não pode ser o buraco da rua. Tem que ser Nem um o nome projeto de rua, gente, pelo amor de Deus. que caibam todas as pessoas, diferente de raça, gênero, credo, Exato. e que caibam todas os grupos, os pescadores, os assentados da reforma agrária, as pessoas que moram na área rural, que estão na cidade parar também. de preconceito, gente. Vamos parar de preconceito com as pessoas. Olha aqui, Diego, já falta bem pouquinho. Vera, diz quanto tempo falta. Pessoal, meu celular quente, quentíssimo. Diz que quando está sendo hackeado fica quente, né? Olha aqui, Diego, é muita coisa. Vou te convidar para vir outro dia. Quem sabe a gente faz aqui no YouTube. 5 minutos a gente tem. O que eu ia falar? É tanta coisa para falar. É do. Me perdi, Diego. É muita coisa. Que eu Mas ia te pode convidar falar? que eu venho, viu, Mariane? Pode convidar que eu venho, porque eu acho que assim, ó, o papel de 2024 é a gente elevar o debate da cidade de Pelotas para Sim. colocar a cidade de Pelotas onde ela deve e pode estar, com o potencial que o pelotense tem, que a cidade de Pelotas tem e que a gente já viveu, um esplendor, digamos assim. Então a Mas gente eu tem que acho que isso eu elevar o já não debate. concordo contigo, Diego. Eu acho que Pelotas vive hoje ainda lá na era da charqueada. Tá? E eu acho que nunca saiu de lá. Na verdade, verdade verdadeira do que eu vi, eu acho que nunca saiu lá das charqueadas. Do preconceito, gente. Do preconceito. Olha aqui, pessoal. Brotou preconceito e capacitismo no meio da enchente. Porque como eu comecei a questionar, Diego, eu não sei se a gente não se conhecia, a gente se encontrou agora, né, num grupo. Eu fui chamada de advogada Rivotril, porque eu estava questionando. E aí, claro, questiona, te corta. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se não tivesse esse preconceito com a medicação psiquiátrica, que não tem problema nenhum se a pessoa precisar usar, muita gente estaria inserida no seio familiar, tá? Porque nós não podemos associar a pessoa que precisa de uma medicação a ela não ter respeito, ela ser levada de chacota, tá? Isso é um absurdo. Até isso pega, tá? Até isso se escancarou. O preconceito com as pessoas e assim, gente, todo mundo tem direito, não, ninguém quer que a gente faça as coisas de graça, trabalhe de graça, não tenha reconhecimento, nada disso, mas é que todos tenham oportunidade,
de se desenvolver. Ali, o pessoal da Z3, eu peço, este programa da Vera vai para vários países e vai para outros estados, eu peço que olhem, tá, a situação daqui, porque nós precisamos de intervenção em Pelotas, porque a gestão de Pelotas não está dando conta dos problemas. Tá? A situação da Z3 ainda é precária, não existe solução, e nós precisamos fazer o chamamento das pessoas para relatar o que elas estão vivendo, o que elas estão passando, porque a imprensa tradicional, infelizmente, não faz. Tá? Eu quero, então, Diego, que tu te despeça, diga aí o teu último recado, e te convido para a gente fazer, de repente, uma live, porque eu vi que teve bastante pergunta aqui, o pessoal entrando, ainda com a fraude, entrando e interagindo. De repente, eu faço de novo essa limpeza e a gente marca mais no final da semana para seguir falando, porque as pessoas querem falar, Diego. As pessoas querem falar e não têm onde falar. Bom, Mariana, queria te agradecer o espaço e a oportunidade, né? Cada vez mais esses veículos são fundamentais para chegar nas pessoas que querem se aprofundar. Quero te dizer que eu estou totalmente à disposição. Quando a gente decide entrar para uma disputa política, social, né, do tamanho de uma eleição, e hoje, como eu te falei, eu estou pré-candidato, a gente tem que vir preparado para fazer isso, e eu vim preparado. E eu vou fazer esse debate e com o objetivo e com o papel de qualificar o debate sobre o município de Pelotas a partir de quem disputa a Câmara de Vereadores. Como eu te falei e vou repetir, a gente não pode concentrar o papel do vereador no vereador que passa a patrola ou no vereador que troca a lâmpada. Isso não é papel do vereador, é papel do executivo, é papel da prefeitura. Se a prefeitura não faz, então troca a gestão da prefeitura. A gente tem que debater no legislativo municipal o poder legislativo, um poder importantíssimo para a democracia. A gente tem que debater políticas públicas que avancem no desenvolvimento econômico, social da cidade de Pelotas, que tirem Pelotas, como tu falou, dessa cultura e dessa herança escravocrata que está no pensamento de boa parte do pelotense, principalmente da elite pelotense, tire essa cultura e crie uma nova cultura a partir da diversidade que Pelotas tem. Pelotas tem elite imaginária, vamos deixar claro. Elite imaginária. Porque está falida. Não existe, né? Na real. Está falida, né? Mas a gente tem capacidade, a partir de Pelotas, da sua diversidade de idades, de conhecimentos, das universidades, da cultura de Pelotas, da cultura popular de Pelotas, das manifestações populares de Pelotas, da sociedade civil. As mulheres dos bairros inviabilizadas. A gente tem capacidade de dar um passo à frente no desenvolvimento social e econômico de Pelotas, a partir desse ano. E a gente não pode perder essa oportunidade. E para isso a gente vai ter que debater, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que conversar. E da nossa parte a gente está pronto para isso. Conta com a gente. Quando tu precisar, o tema que for, se for saúde mental, se for a questão das enchentes, se for a questão da assistência social, se for a questão da saúde, se for a questão da Câmara, a gente pode dividir por temas e colocar cada tema no seu lugar e debater um futuro melhor, que não é para mim, Diego, nem é para ti, Mariana. Diego, já acabou, tu acredita? Vamos falar sobre saúde mental. Tchau, gente. Tchau. Eu vou te chamar, Diego. Tchau, muito obrigada pela participação.